Irmãos, hoje nós vamos ver na Bíblia Sagrada que o ser físico do ser humano não é imagem e semelhança de Deus. Isto porque os sentidos das palavras de Deus na Bíblia Sagrada proíbe-nos de imaginar que a imagem de Deus é o nosso ser natural. Mas podemos dizer que no ser humano, em seu interior, mora a imagem e semelhança de Deus. Mas, infelizmente, há pessoas que perderam a imagem e semelhança de Deus no seu ser natural. Neles não estão a imagem e semelhança de Deus. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. São palavras de Jesus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Neste versículo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando do ser humano, do homem natural, dos falsos profetas. Neles, a imagem de Deus não está, porque interiormente são animais como lobos devoradores. O apóstolo Pedro confirma isto também no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, onde lemos assim: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Aqui está dizendo que a natureza deles são como animais irracionais. De acordo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o apóstolo Pedro, nestes versículos, está claro que tem seres humanos que perderam a imagem e semelhança de Deus. Neles não tem a imagem e semelhança de Deus, mas neles tem a imagem de um animal. Mas há pessoas que têm a imagem e semelhança de Deus em seu corpo natural, como Davi disse no Salmo 17, versículo 15, onde lemos assim: quanto a mim, verei a tua face na justiça. Quando acordar, me satisfarei com tua semelhança. A semelhança de Deus é a sua justiça, sua santidade e todas as coisas boas. Irmãos, no momento da criação, Deus deu ao ser humano a sua imagem e semelhança. Ele disse em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. É Deus quem está falando nesse versículo. E ele é um ser espírito. Vamos ler isto no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala sobre imagem e semelhança espiritual e não física. Irmãos, tem muitas imagens físicas no ser literal dos seres humanos, como pessoas que nasceram anãs, pessoas que nascem com defeitos físicos, pessoas com desvios nos olhos, pessoas feias, pessoas bonitas, etc. A imagem de Deus que Ele colocou em nós, desde o pó da terra, é a sua justiça, a sua divindade, a sua santidade. E todas as boas obras que está nele, Ele colocou em nós. Ele nos fez homem reto. Vamos ler isto no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. No princípio da criação, o homem era reto como Deus é reto. O homem era santo como Deus é santo. Deus criou Adão e Eva no estado que se chama muito bom. Vamos ler isto no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Viu Deus, depois da criação, no sexto dia, que tudo que fizera, incluindo Adão e Eva, era muito bom. No início, a situação do homem era muito boa. O homem era perfeito, justo, reto. Isto é a imagem de Deus que ele colocou no ser humano. Por isso, o apóstolo Pedro ensinou aos primeiros cristãos, em 1 Pedro 1,15, dizendo assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que o que devemos manter em nosso ser é a imagem e semelhança de Deus. Mas, infelizmente, tem pessoas que não conseguiram manter a imagem e semelhança de Deus neles, porque desviaram dos caminhos do Senhor. Vamos ler isto no livro de 1 Timóteo, capítulo 15, versículo 15, onde lemos assim: porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Irmãos, há pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, indo após Satanás. Por isso, eles perderam a imagem e semelhança de Deus que estavam neles. Agora, a imagem que está neles é a imagem de um animal irracional, de acordo com o que lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, onde ali está escrito que estes são como animais irracionais. Nós temos exemplos de pai que estuprou a sua própria filha, de filho que teve relação sexual com a sua própria mãe, de filhos que matam seus pais, pais que matam seus filhos. Isso é muita crueldade, muita malignidade e muita imoralidade. Como podemos dizer que pessoas que praticam essas coisas têm a imagem e a semelhança de Deus?
A semelhança e imagem de Deus é justiça, é santidade, é retidão. São todas as coisas boas que Deus nos ensinou. Isto é o que tem que ser formado em nós. Quando o homem perde a imagem e semelhança de Deus por conta da prática do pecado, ou por conta da maldade ensinada por Satanás, mas ele se arrepende e para, Deus pode renová-lo para que sua imagem e semelhança seja formada neles novamente. Vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo de número 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A palavra de Deus que o apóstolo Paulo ensina pode fazer que o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, pode ser formado no ser humano. A forma de santidade, a imagem de Deus que está em Cristo, pode ser formado no ser humano pela sabedoria das palavras de Deus. Vamos ler no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, onde lemos assim: E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A Bíblia fala claramente de todos os assuntos da fé. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ensina a sabedoria e a palavra de Deus aos colossenses. E no versículo 11 ele diz: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Irmãos, a imagem de Cristo é a razão pela qual Deus enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra, tomando um corpo humano para mostrar a nós que nele está a imagem e semelhança de Deus. E eu termino dizendo que Cristo é o nosso exemplo de como devemos falar, como devemos tratar nossos semelhantes, como devemos criar nossos filhos, nossas famílias, como devemos perdoar, como devemos fazer todas as coisas boas ensinadas por Deus. Amém. Irmãos, examine os versículos citados aqui. Se você aceitá-los, inscreva-se neste canal para você receber as outras publicações. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.